Hoje com o pastor Joseph Prince. Obrigado por me aceitar na sua casa, ou onde estiver assistindo. Olha, o Senhor Jesus disse onde estiverem 2 ou 3, e eu tenho falado isso por muito tempo, que este é o menor dos plurais, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, onde você estiver, se forem 2 aí, o Senhor Jesus está aí com vocês. Amém? E quando Ele fala que está no nosso meio, sabemos que nós, até de forma individual, o Senhor não nos deixa nem nos desampara. Então, até se estiver sozinho, nós não estamos sozinhos, porque Ele está sempre conosco. Mas o que Ele quis dizer com 2 ou 3? Numa reunião corporativa, há uma manifestação especial do Senhor, com sua presença e poder. E é por isso que em outro lugar Ele disse, quando 2 de vós concordarem, que no grego é sintonio, sintonizar. Quando 2 de vós concordarem em qualquer coisa que pedirem, será feito a eles pelo meu Pai, que está no céu. Então, amigos, temos algo interessante pela frente. No meio de todo o caos e trevas que estão acontecendo agora, a coisa mais importante para nós a perguntar é: o que Deus está fazendo neste momento? O que Deus está falando para nós? Sabe, não é necessário uma pessoa muito inteligente mesmo, um observador de política ou até mesmo aqueles que estudam ciências sociais e tudo mais, pessoas que se dedicam a esses estudos para perceber o que está acontecendo no mundo. Porque até uma criança pode ver que o mundo está com medo. O mundo está em trevas. O mais importante agora é que nós não estejamos dando este exemplo de medo e que não andemos no caminho que o mundo está andando, com incerteza, questionamentos, dúvida, muitas dúvidas, muito medo, comprando coisas que não precisam, e assim dando um exemplo negativo para os nossos filhos e demonstrando este espírito de medo, dizendo que não há bastante. E aprendemos nas últimas semanas que o nosso Senhor fez um milagre com 5 pães e 2 peixes. Ele pode criar tudo do nada. Amém? Ele fez os mundos. No começo, Deus criou os céus e a terra. Do nada. Ex nihilo. Do nada. Ele criou do nada. Amém? E Ele pode fazer isso de novo. Mas Ele usa meios, porque Ele nos permite participar. Ele quer que nós desfrutemos da obra com Ele. A Bíblia diz que somos colaboradores, porque até com 5 pães e 2 peixes, o Senhor pôde alimentar muitos. E olha, nós temos visto que o Senhor, o mesmo Senhor, do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, é o mesmo Senhor que alimentou os 5.000 e 12 cestos sobejando. E nós também sabemos que, profeticamente, de uma forma dispensacional, Ele alimenta Israel. E o tempo está chegando que os 12 cestos usados para alimentar Israel serão abertos a Israel mais uma vez. Amém. E Jesus fez com que todos se assentassem em grupos de 50, de 100. E eu amo isso porque a Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, Israel saiu armado. E se olhar a palavra armado, em hebraico é a palavra, eles saíram em grupo de 50. De alguma forma, no mundo espiritual, grupos de 50, grupos de 100, são múltiplos de 5, o número da graça. Causa medo para o reino das trevas. Amém? Causa medo ao inimigo. É como se Israel, uma nação de escravos que tinha saído do Egito, era como se eles tivessem saído totalmente armados. E a Bíblia diz que Israel saiu armado. Ou em hebraico, divididos em 5, grupos de 5, múltiplos de 5. O mesmo aconteceu na multiplicação dos peixes. Jesus falou: se assentem em grupos de 50. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. E aprendemos que, nesta época que estamos vivendo no meio de muitas trevas e previsão de uma crise financeira, recessão, agradecemos a Deus porque o Senhor ainda é a nossa provisão. Amém. A Bíblia não diz que Ele proveu de acordo com os recursos limitados de algum país que agora está assistindo isso. Não se preocupe, se você crer no Senhor, se você é um crente, se você é um filho de Deus,
O Senhor prometeu suprir as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. Olha, sua riqueza em glória, não com os nossos recursos pequenos e limitados. Ele não provê de acordo com os nossos recursos, ele provê de acordo com as suas riquezas da sua glória. E de fato não é sem a sua glória, da sua riqueza. Da sua quer dizer, ele pega um pouco daquilo que ele tem? Não, mas é de acordo com as riquezas da sua glória. Isso quer dizer que ele coloca à disposição e diz: tudo que está aqui é seu. Amém? De acordo com as riquezas da sua glória. E quem pode medir as riquezas da sua glória? Amém? E não só isso. A Bíblia diz que os nossos pecados, por aquele que temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da sua graça. Aleluia! Pense um pouco nisso. De como nós já fomos perdoados. Não fomos perdoados de uma forma até medíocre, de uma forma até mesquinha. Ou seja, somos perdoados quando pecamos. Não. Deus perdoou os nossos pecados. Amém? De acordo com as suas riquezas em glória. De acordo com as riquezas da graça. Efésios 1, verso 7. Em quem temos a redenção. Aleluia! E se você está em Cristo, os seus pecados de toda a sua vida foram perdoados. Deus vive fora do tempo. Deus está no eterno presente. Amém? Nós vivemos no tempo, vivemos no espaço, mas Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Então, o Senhor é capaz de ver toda a sua vida, e quando Jesus morreu naquela cruz, Ele tomou toda a sua vida inteira de pecados e carregou sobre si na cruz. Nenhum pecado escapou. Amém? Os seus pecados foram colocados sobre Jesus, senão você não seria perdoado. Senão o nosso Senhor Jesus não teria se assentado, tendo perdoado os nossos pecados. A Bíblia não diz que ele se assentou à direita de Deus Pai, porque ele é o Filho de Deus. Isso ele sempre vai ser. Mas ele se assentou porque ele, tendo perdoado os nossos pecados, tendo pagado o preço, ele se assentou. Ele se assentou por causa deste fato, de que os nossos pecados foram perdoados. Porque o mesmo corpo que carregou os nossos pecados na cruz ressuscitou dos mortos sem os nossos pecados. E por isso eu falo que a ressurreição é o recibo divino do nosso perdão. Amém? A ressurreição quer dizer que a mesma pessoa que levou seus pecados está agora à direita de Deus Pai sem os nossos pecados. Quer dizer que Deus aceitou a sua obra perfeita. Amém? De apagar os nossos pecados. Nossos pecados foram todos efetivamente e eternamente eliminados. Aleluia! Vamos nos alegrar nisso. Amém? Isso não faz você querer pecar. Isso não faz você viver uma vida de rebelião, uma vida de desobediência, não. Te faz se apaixonar por Ele, faz você amar aquele que te amou primeiro. Amém? Aleluia! Durante este momento de incerteza, trevas, e o mundo está em caos com a mídia social, escutando as notícias, tentando ouvir uma palavra de autoridade, uma palavra que vai dizer: isso vai acabar porque nós temos essa vacina e vamos acabar com tudo isso, sabe? Mas todo mundo está falando sobre incertezas e gostam de conjecturar e trazer suposições. Ninguém tem certeza de nada. E como eu já disse, tenha cuidado de não levar este medo para os seus filhos. Amém? A Bíblia fala algo muito interessante em Isaías 54. Diz assim: todos os teus filhos vão aprender sobre o Senhor, e grande será a paz dos teus filhos. Grande será o shalom em hebraico. Shalom também é saúde e plenitude. Não somente paz, mas é a pessoa inteira ser sã. Grande será a paz dos teus filhos. Olha, como podemos ter os nossos filhos nessa posição de shalom, espírito, alma e corpo? Porque a Bíblia diz no próximo verso: em justiça, você, o Pai, em justiça você vai ser estabelecido. Você vai estar longe da opressão e não vai ter medo. E todo o terror não se aproximará de ti. Então, aqui diz que nós, como pais, fomos estabelecidos em justiça. Amém? Nós acordamos toda manhã declarando: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quando sentimos que o inimigo está nos atacando com acusações, condenação, culpa, sabe, nos posicionamos com este dom da justiça e declaramos: eu sou a justiça de Deus em Cristo. É um exemplo incrível para os filhos.
vão ver estabilidade. E a Bíblia diz que grande será a paz deles, porque os pais deles foram estabelecidos na justiça. Vai afetar mais do que as nossas palavras. Sendo estabelecidos em justiça. E a Bíblia diz também que quando somos estabelecidos na justiça, estaremos distantes da opressão. E nós não temeremos. E o terror não chegará a ti. E neste capítulo de Isaías 54, a profecia termina. Isaías viveu 700 anos antes da vinda de Cristo. E era uma profecia que falava sobre o Messias de Israel que morreria na cruz pelo pecado do mundo. Amém. Sua obra perfeita, o resultado da sua obra, porque Isaías 53 fala sobre Jesus na cruz. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é Isaías 53, e em Isaías 54 mostra o resultado desta maravilhosa e perfeita obra. Como o Pai se agradou da obra. Amém? E o fruto do seu trabalho. Isso está em Isaías 54, aleluia. A Bíblia diz assim em Isaías 54 no final. Nenhuma arma forjada contra você. Não disse que nenhuma arma será forjada. Armas serão forjadas contra você. Mas a Bíblia diz nenhuma arma forjada contra você, até esse coronavírus, que é um novo tipo de vírus. Bem foi forjado pelo inimigo. Mas nenhuma arma forjada contra você, filho de Deus, prosperará. Amém? Então a promessa não é que não seria forjada, a promessa é que não importa qual arma seja forjada contra você, se é contra você, não prosperará. Amém? Porque o próximo versículo diz a sua justiça, vem de mim, diz o Senhor. Este é o povo da nova aliança, amém? É o povo que está andando, não na sua própria justiça fabricada, não na justiça própria que produz orgulho e arrogância, mas aqueles que andam no dom da justiça. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. O que Deus está fazendo neste momento é a coisa mais importante. Não só isso. O que Deus está falando conosco neste momento. Olhamos para o mundo e, percebemos que não é mais um sussurro de Deus somente. Ele está falando alto. Temos que ter ouvidos para ouvir. Para nós, os filhos de Deus, quero que vocês vejam nesta passagem que nós temos meditado nela nos últimos dias. Está em João, capítulo 6. E terminamos na semana passada com Jesus despedindo a multidão depois de alimentá-la. Foi o que nós vimos. Ele despediu a multidão. É uma figura dos nossos tempos. Amém. Agora mesmo, entre o tempo onde Jesus foi rejeitado e alimentou a multidão, ele despediu a multidão, que representa Israel, o desviar-se de Israel momentaneamente, a cegueira em parte chegou a eles, a Bíblia diz, e perceba que este milagre de Jesus alimentar 5.000 pessoas e depois andar sobre as águas no final, é mencionado nos 4 evangelhos, não só nos evangelhos sinóticos, mas em todos eles, incluindo João. Porque este milagre, de todos os milagres, é mencionado nos 4 evangelhos. Deve ter algo muito significativo que o Espírito Santo quer que aprendamos. E é isto. É o tempo que estamos vivendo. Porque essa multiplicação dos peixes e Jesus andando sobre as águas aconteceu depois da rejeição do Messias por Israel. Você vai ver em Mateus 14, o relato da multiplicação dos pães e peixes aconteceu em Mateus 14. Em Mateus 13 tem as parábolas do reino, em Mateus 12 foi quando aconteceu a rejeição do Messias por seu povo Israel, em toda a sua glória. No capítulo 12 de Mateus, fala como eles o rejeitaram como aquele que é maior do que Salomão. Eles o rejeitaram como rei. E também no mesmo capítulo fala de eles o rejeitando como o maior sacerdote de todos os sacerdotes. Amém, aquele que é maior do que o templo, ele disse. Está aqui. E depois, o rejeitaram como um profeta. O profeta que Deus falou através de Moisés. Eu enviarei um profeta como você. E quem não escutar a sua voz, será então rejeitado. E esse profeta veio. E o seu nome é Jesus. E o rejeitaram como profeta, como voz de Deus, para a nação de Israel. No mesmo capítulo de Mateus 12, ele diz que maior do que Jonas está aqui.
e vós o rejeitastes. Amém? Rejeitaram o Senhor nessas três funções. E em Mateus 13, pela primeira vez, o Senhor começa a falar em parábolas, porque as parábolas não foram feitas para revelar algo para as pessoas, mas na verdade para ocultar verdades maravilhosas. Não lanceis pérolas aos porcos, Jesus disse. Verdades lindas para as pessoas que estão famintas, com fome de conhecê-lo mais, com fome de andar nos seus caminhos. E Jesus disse, para eles não lhes é dado a conhecer, mas para vocês, meus discípulos, aqueles que me valorizam, aqueles que estão caminhando comigo, aqueles que me seguem, a vocês é dado conhecer o significado das parábolas. As 7 parábolas do reino em Mateus 13 e Mateus 14 fala sobre a multiplicação dos pães. E mais uma vez, precisamos ver isso porque precisamos entender profeticamente o que aconteceu ali, porque fala do nosso tempo. Como eu vou te mostrar agora nessa mensagem. O que aconteceu foi, como vimos em Mateus 14, a multiplicação dos pães e dos peixes. Isso também está em João 6, de onde temos tirado muita referência nas últimas semanas. Mas agora olhamos para Mateus 14 e vamos ver que ali existem alguns princípios sobre como este milagre foi mencionado 4 vezes nos evangelhos, porque fala do tempo que estamos vivendo. Está entre o princípio da rejeição do povo de Israel, certo? E a vinda do Senhor Jesus em glória. Amém? E durante isso, o que ele faz? Ele alimenta o seu povo. Ele protege o seu povo, andando sobre o mar, acalmando a tempestade. Amém? Vamos ver mais disso. Glória a Deus. Porque estamos vivendo esses dias. Amém? Assim como no livro de Salmos, o Salmo 22 fala do sofrimento de Jesus na cruz. O primeiro versículo diz, meu Deus, por que me desamparaste? Foi o que Jesus falou quando sofria na cruz. São as 7 frases de Jesus, mas eu creio que o que foi registrado foram as 7 frases. Mas eu creio que lá na cruz, Jesus, na verdade, falou todos os versos daquele salmo, o Salmo 22. Desde o primeiro verso, meu Deus, por que me desamparaste, até o último verso. Diz por quanto ele o fez, ou seja, está consumado. Ele o fez. Amém. O Salmo 22 fala então de Jesus na cruz. Amém, foi o que aconteceu. Isso está no passado, certo? Agora, vivemos o Salmo 23. Depois do Salmo 22. O que é o Salmo 23, igreja? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me guia pelas águas tranquilas, águas de manuca, águas calmas, águas de descanso. Ele me guia pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele me guia pelo caminho da justiça por amor do seu nome. E termina com este verso, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Foi o que vimos na semana passada. O Senhor, depois da multiplicação dos pães e peixes, ele mandou os discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado, e depois percebeu que eles estavam com problema. Amém? Ele os viu na 4ª vigília da noite. Esta é a hora mais escura antes do amanhecer chegar. Amém? O amanhecer está chegando, igreja. O amanhecer está chegando, está muito escuro, mas olha isso, estou falando sobre onde nós estamos agora, profeticamente falando, e o que Deus está fazendo e falando. Amém? E o que precisamos ver durante esse tempo. Glória a Deus. Ele os viu remando e já estavam cansados. Eles remavam, mas o vento era contrário a eles. É uma figura da igreja no mundo. Amém? A Bíblia diz, sendo lançado de um lado para o outro, com todo o vento de doutrina. Isso não devia acontecer, mas temos sido lançados de um lado para o outro com esse vento, que é todo tipo de doutrina errada. E como eu tenho falado, a doutrina errada produz crença errada. E a crença errada produz uma vida errada. Amém? Quando a sua emoção está errada, é claro que você tem um pensamento errado. E às vezes nem sabemos o que estamos pensando. Certo? Mas o termômetro, o que vai medir o seu modo de pensar, são as nossas emoções. Quando você está com medo, preocupado, você está ansioso, de repente, pare um pouco e comece a examinar a sua mente. O que eu estou pensando? Quais pensamentos eu estou tendo? Amém? Porque os pensamentos são frutos da sua crença. Por isso eu digo que quando você crê certo, você vive certo. Quando você crê errado, vai viver errado. Não só viver errado, mas ter emoções que são negativas, que vão indicar para você que você está crendo errado.
Quando você está com medo, preocupado, o que você está crendo? Você está crendo que o pior ainda está por vir? Você está crendo nisso? Não, amigos, não estamos no livro do Apocalipse ainda. E nós não vamos estar aqui quando o livro do Apocalipse acontecer, quando tudo aquilo ali acontecer. Nos 7 anos da tribulação, a Bíblia diz que o Senhor vai voltar com seus santos no final. Nós somos esses santos, ele vai voltar conosco. Amém? Não estaremos na terra. Amém? É o dia da ira de Deus, e a Bíblia diz no livro de Romanos que quando o sangue de Jesus nos salvou, nós fomos libertos da ira também. Aqueles serão dias da ira de Deus, os dias de vingança. Isaías 61. E o que o Senhor falou, e na verdade ele não falou, quando ele leu em Isaías, pronunciando o paraxá, ou a leitura das Escrituras, na sua cidade, ele leu até a parte que fala o dia aceitável do Senhor, e ele fechou o livro. Amém? Vamos ver este versículo agora, e eu quero mostrar para você o que aconteceu na sua própria cidade, na sinagoga, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está citando Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Sabe, é incrível. Igreja, eu estou pensando comigo mesmo, que na sinagoga, como em toda sinagoga, sempre ouviam sobre o que tem que ser feito no sábado. Você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Não tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. E naquela sinagoga de Nazaré era a mesma coisa, sabe? Sempre focado naquilo que precisa ser feito. O que você tem que obedecer, leis e mais leis, mas pela primeira vez, não é sobre a obra do homem, nem o que o homem precisa fazer, mas uma proclamação do que Deus está fazendo. Amém? Os nossos olhos são tirados de nós mesmos e postos em outro. Aquele que é perfeito, amável. Aquele que é totalmente amável. Nosso Senhor Jesus. E ele falou sobre o que ele vai fazer. Curar os quebrantados de coração. A pregar liberdade aos cativos. Aqueles que estão presos, se estiver preso pela depressão, por um vício, talvez por este ataque de pânico que está acontecendo no mundo inteiro, agora mesmo. Amigo, ele veio para pregar liberdade aos cativos, para abrir a prisão daqueles que estão presos. Ele te diz, você não está mais preso. Você não está mais trancado. A prisão foi aberta. Está falando do que ele faz por nós. Ok? Pela primeira vez na sinagoga não estão ouvindo aquilo que eles precisam fazer, mas eles ouviram o que ele queria fazer e o que ele está fazendo. E a Bíblia diz que no final, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Ele é o ungido. Ele é o Messias. Ele é o que foi enviado do céu. Amém? Ele enviou o cego até o tanque de Siloé, dizendo para ele, você tem que ver que eu sou o que foi enviado. Senão não vai ver. A cegueira espiritual permanece se não vermos que ele é o enviado. Amém? O Pai o enviou. Por quê? Com uma missão de amor. E é difícil, às vezes, para nós, e Deus tem que nos fazer assentar como que está acontecendo hoje. Para termos a revelação de Jesus, um dia vamos nos assentar com Deus e vamos também assistir aquela pregação. Um dia eu vou escutar aquela mensagem. Outro dia eu vou escutar aquele podcast. Um dia eu vou assistir os vídeos que eu abaixei sobre aquela mensagem. Mas o que acontece? Aquele dia nunca chega. Você está tão ocupado o tempo todo. E talvez o que está acontecendo no mundo agora mesmo, o que faz as pessoas ficarem em casa? Se é algo bom que acontece, certo? No mundo inteiro, se é algo que é bom, maravilhoso, algo que é muito bom, e todo mundo estaria lá, ainda correriam atrás do ouro, da prata, correriam atrás das novidades, do materialismo, não se importando com a alma. E crentes, estou falando de crentes agora, crentes também ficam distraídos com tantas coisas boas por aí. Na internet, essas coisas não são erradas, mas depende realmente de como você usa, como o Netflix depende daquilo que você assiste. Amém? Mas estou dizendo que há tanto tempo que está clamando por sua atenção, que está dizendo, olha para mim, o mundo está agora, sabe, em um lugar onde estão assentados em casa. O que é necessário para o mundo? Imagina essa discussão nas cortes do céu.
O que é necessário para o mundo se assentar nas suas casas e ter tempo? O que é necessário para a igreja se assentar? Vamos falar da igreja e não do mundo, só agora. O que é necessário para a igreja se assentar e passar tempo e assistir mensagens online? E tem muitas por aí, excelentes, no mundo inteiro. O que é necessário, sabe? Se é só bênção de Deus, muitas vezes ficamos com as bênçãos de Deus, ficamos acostumados e não meditamos nelas como eles foram alimentados, comeram poucas horas atrás, alimentados de forma sobrenatural. Mesmo assim, não consideraram o milagre dos pães. Eles não somaram 2 mais 2. O Senhor está me falando que vai prover. Não se preocupe com isso. Foque no Senhor. Ele quer que eu o conheça mais. Ele é o pão da vida. Amém. É sobre ele que eu coloco os meus olhos. O que é necessário para a igreja? Se assentar e passar tempo com o Senhor. E foi o que aconteceu. Você está dizendo, pastor Prince, que este vírus veio de Deus? Deixe-me falar isso. Deus permite que coisas aconteçam para que possamos buscá-lo. Israel, quando eles finalmente saíram do Egito, a Bíblia mostra claramente que Deus esperou para que eles estivessem diante do Mar Vermelho e viram os soldados vindo atrás deles para os matar. Então Deus abriu o Mar Vermelho. E sabe quando isso aconteceu? Quando eles começaram a entrar dentro do mar, era o começo da noite, mas no meio do caminho os soldados também começaram a entrar ali. E naquela hora era a vigília da manhã. A vigília da manhã no Antigo Testamento é exatamente a 4ª vigília, de 3 da manhã até 6 da manhã. Diz que na vigília da manhã, certo? E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas, que o Senhor possa tirar também este coronavírus de todo mundo e destruí-lo em nome de Jesus. Amém. Um alvoroço, amém. Destrua agora todo o DNA dele, amém. Alvoroça o DNA desse vírus. Eu estava estudando sobre isso, eles têm DNA ou RNA, sabe? E eu estava pedindo em nome de Jesus. Eu disse, Deus Pai, bagunça este DNA, Senhor. Destrua este vírus em nome de Jesus, amém? Posso ouvir um amém? E cremos que Deus vai fazer isso. Eu ainda creio em Deus. Isso vai terminar. Amém. E vai ser rapidamente. E vemos aqui que o Senhor Jesus, neste momento, está orando por nós. Amém. Ele está orando pela igreja. A igreja é como os discípulos no barco, no meio daquele lago, e o lago fala de nações. Estamos navegando nesta vida. Estamos num barco. Ok? Então, a igreja é como os discípulos no barco. Amém? E você pode usar essa analogia agora, porque esta palavra mostra claramente que estamos no barco. Estamos confinados à nossa casa. Sua casa é o seu barco. Então se prepare para algo que vai acontecer. E a tempestade está batendo contra o barco. Tem muito barulho e movimento. E eu recebi um verso do Senhor que eu quero compartilhar contigo. Está no Salmo 57. É um salmo de Davi. Ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu amo essa palavra misericórdia porque é a palavra Haneni, da palavra Hanan, sabe? Hased é graça, certo? Hanan é favor. Eu tenho uma conferência sobre a graça e favor que eu realizo. Então, graça e favor, os dois são distintos, certo? Mas os dois têm o mesmo tipo de bênção e favor imerecidos. Amém? Então, graça e favor. A graça em hebraico é Hased e favor é Hanan, como o nome Yohanan, favor. O favor de Deus, a graça de Deus. Podemos falar isso. E quando nós olhamos essas duas palavras, até no português, usamos as duas revezando, porque tem as mesmas características. Amém? Mas favor é mais favor com o homem, certo? E favor é muito mais uma experiência de boa sorte, se podemos falar assim, boas circunstâncias, bons acontecimentos. Amém? Mas ainda assim é imerecido. E a graça é definida como favor imerecido. Amigo, aqui diz Haneni, me mostra a tua misericórdia, o teu favor, Senhor, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, ele disse, até que passem as
calamidades. Vamos falar isso ao Senhor. Mostra-me o teu favor, Senhor. E Ele está fazendo isso agora mesmo. E eu digo, à sombra das tuas asas, eu irei me abrigar. Eu e a minha família tomamos refúgio sob as tuas asas deste vírus do Covid-19. Nos abrigamos até que essas calamidades passem. Aleluia! Vamos voltar ao texto de Marcos capítulo 6? Aqui diz, ele obrigou os discípulos, então ele obrigou, olha isso, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco. Ou seja, eles não queriam entrar. Por alguma razão, em outra versão diz, ele os constrangeu a entrar no barco. Tem alguma coisa que aconteceu aqui, eu creio que os discípulos não gostaram muito do fato de que Israel foi rejeitado. Lembra que Israel foi até Jesus? Depois da multiplicação dos pães e peixes, queriam fazê-lo rei. Mas o tempo ainda não tinha chegado, ele tinha que ir para a cruz. E ele tinha sido rejeitado por Israel, aquele que eles alimentou tinha sido remanescente, uma figura da igreja. Mas, basicamente, isso aconteceu depois do fato de que Israel o rejeitou como uma nação tipificada ou representada pelos líderes. E ele sabia que não era a hora de morrer na cruz, queriam forçá-lo a ser rei. E ele os despediu. Como ele fez isso, eu não sei. Um incrível controle sobre a multidão. Ele os despediu. E provavelmente os discípulos não gostaram disso porque algumas vezes eles queriam estar ali, sabe, pelo status, talvez pelo sentimento de ser um pouco bajulado por toda aquela multidão. E nós devemos aprender a fugir dessa adoração. E tem pessoas que até mesmo querem que você receba os elogios, querem te honrar. Eu entendo tudo isso, mas até mesmo eles zombam de pessoas que dão a glória a Deus o tempo todo. Mas olha, aqui existe uma verdade. Lembre-se que tudo de bom que acontece conosco, temos que dar a glória a Deus, porque nós mesmos não merecemos isso. Amém? Falamos obrigado quando alguém elogia, mas no coração, Deus, a ti seja a glória. Foi tudo o Senhor. Se não for o Senhor, nada disso aconteceria. Amém? Olha, eles queriam ficar ali, e Jesus os obrigou a entrar no barco, porque nós precisamos descansar. Eles podiam tentar começar a ministrar para aquelas pessoas ali e no final ficariam esgotados. E o Senhor os obrigou a descansar. O Senhor tem que nos fazer assentar e, até o Salmo 23 diz, Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me faz deitar. E por que nós somos tão essas criaturas de atividade? Atividades cansativas. Amém? Correndo de um lado para o outro. Estressados. E o Senhor tem que nos fazer assentar. Amigo, aprenda a assentar. Amém? E aqui é a mesma coisa. Eu amo os deverias. O Senhor uma vez me falou para estudar sobre os deverias, os poderias e devias do Senhor Jesus. Como, por exemplo, devia, sabe, uma certa mulher, e ela estava, a Bíblia diz, doente, no meio da congregação. E o texto nos mostra que ela estava presa por 18 anos, e Jesus a chamou à frente, e o líder da sinagoga disse, tem 6 dias que o homem deve trabalhar. Então a mente daquele líder era legalista, certo? O homem devia. Assim é o pensamento de fracasso. Amém? Devia trabalhar, devia trabalhar, devia trabalhar. Jesus disse, não deveria essa mulher ser liberta deste mal no 7º dia? O sábado era descanso. Há um princípio ali, quando você descansa em Cristo e também descansa fisicamente. Precisamos descansar fisicamente. Amém? Mas, olha isso, você pode se assentar na sua cadeira confortável e a sua mente vai ficar pensando, se preocupando, especulando, e você não descansa. O descanso está em Cristo. Eu vos darei descanso. Vinde a mim. Eu vos darei descanso. E amigo, eu não consigo explicar, mas quando eu vou ao Senhor Jesus, eu nem peço descanso para Ele, só passo tempo com Ele, o adorando, falando com Ele. Eu me levanto diferente. E minha esposa sabe, quando eu não passo tempo com o Senhor, ou quando eu gasto um tempo com o Senhor, ela sabe. Amém, é verdade para todos nós. Nada sobre nós vai trazer o bem. Se é bom, é porque
houve um tempo de impartir da parte do Senhor. E você nem pede descanso. Só de estar com Ele. E a palavra que Ele usa é: eu te darei descanso. Eu vos darei descanso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Amém? Amém? Uma outra palavra é deve. E sabe, Jesus nunca está apressado. Há um ritmo da graça. Ele está sempre numa boa. Ele estava sempre calmo, em paz, mesmo no meio da multidão. Ele tinha tempo para a multidão, mas ele também tinha tempo para o indivíduo, como aquela mulher no poço de Samaria. Ele tinha tempo. E ele se movia num ritmo, na cadência do descanso. Mais uma vez o Senhor disse: eu devo. Certo? Quando ele falou para apressar-se, correr, quando foi? Foi a respeito da salvação. Olhou para Zaqueu e disse: desce depressa, desce depressa. Me convém pousar em tua casa. Quando é a salvação, ele diz: faça agora, receba agora. Amém? A única vez que ele te apressa é porque ele quer que você seja salvo, ele quer que você seja curado, ele te apressa para te abençoar. Aleluia! Eu amo tudo isso. Todas essas palavras do Senhor, quando ele usa, é tão lindo. Não deveria essa mulher ser liberta desse jugo no 7º dia? Amém? Vamos olhar aqui. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante. E depois ele foi ao monte orar por todos nós. Ele está orando por todos nós. E o barco, os discípulos estavam naquele barco, mas eles lutavam contra o vento. E o vento era contrário. No mundo inteiro agora o vento é contrário. E tem uma tempestade muito forte. Amém? Estamos no meio de uma tempestade. Amém? E a Bíblia diz, através de uma linda frase no livro de Salmos 107. Isso é tão maravilhoso. Vamos ver o Salmo 107. Eu amo isso. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele remiu da mão do inimigo. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Em hebraico, Rodu Adonai Kitov, porque Ele é bom. Ki Eloam, porque é para sempre. Ki Eloam Hasdou, sua graça dura. Rodu Adonai Kitov, Ki Eloham Hasdou. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua graça dura para sempre. A palavra benignidade ali é traduzida em outras versões da Bíblia, e muitos escritores vão então dizer assim, bondade, outro diz amabilidade, o outro diz até amor, outro diz benignidade, porque o homem vive tentando encontrar uma palavra para esta palavra que é tão rica, Hased. Hased. Mas sabe de uma coisa? Hoje em Israel, os crentes em Israel, os crentes messiânicos em Israel usam o Novo Testamento, e sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas o deles está em hebraico. E foi traduzido por um grande erudito do hebraico de elite, pois ele mesmo era um judeu. E ele era erudito do grego. Onde foi colocado Hased, ele traduziu graça. Ou seja, onde tinha graça, na nossa Bíblia, ele colocou Hased. Por exemplo, quando diz que a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo, no Novo Testamento deles, se você ler em hebraico, diz Hased ve'emet. Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés. E se você olhar, quer dizer que a lei não é verdade? Sim, ela é. Mas não é a verdade que te liberta. A verdade que te liberta é a graça e verdade. Vieram por Jesus Cristo. E na verdade é um só. No grego, o vieram ali está no singular. Tinha que ser plural, porque Hased, ve'emet, graça e verdade, duas coisas. Tinha que ser plural, mas ali está no singular. Quer dizer que os dois foram combinados. É a graça verdadeira. A graça verdadeira veio por Jesus Cristo. Louvai a Deus porque Ele é bom. Louve a Deus também porque sua Hased dura para sempre. Amém? E digam-no os remidos do Senhor, quem Ele remiu das mãos do inimigo. Aleluia! Mais em frente. Aqui diz, louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Nós consideramos o que os discípulos não fizeram, considerando os milagres do Senhor, nós estamos considerando. Deus está dizendo, o Espírito de Deus diz, considere o que eu estou fazendo, pense no que eu estou fazendo, medite no que eu estou fazendo. Aqui diz, louvem ao Senhor pela sua bondade. Amém? Louvem ao Senhor pela sua bondade.
Durante esse tempo, quando estamos em casa, devemos pensar em tudo que o Senhor fez nas nossas vidas e dar graças a Ele. Viva uma vida de gratidão. Amém? É difícil ser agradecido porque o seu espaço está limitado. Você se sente preso, mas olha bem, meu amigo, que coisa boa que aconteceu. E isso nós sabemos que é temporário. Amém? Não estamos no dia da vingança ainda. E não vamos estar aqui no dia da vingança. Amém? E aqui diz: louvem ao Senhor pela sua bondade. O que é bondade em hebraico? E é isso que eu também pensei. Eu pensei que era a palavra Tov. Tov como Rodula Adonai, dê graças ao Senhor porque Ele é bom. Ali é Tov. Que Tov. Que Tov, porque Ele é bom. Mas aqui não é bondade. É a palavra Hased. Louvem ao Senhor pela sua graça. Louvem ao Senhor. Você já louvou pela sua graça? O Espírito Santo está falando. Dê graças ao Senhor pela sua graça e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E foi o que os discípulos não fizeram. Esqueceram de dar graças a Deus e esqueceram de considerar as suas maravilhas, que Ele tinha demonstrado poucas horas atrás. Lá, naquele monte. Ou no vale, eu creio que a multiplicação aconteceu. Na área de um vale perto do Monte Arbel. Olha, porque Ele satisfaz. Por que louvar ao Senhor pela sua graça e pelas suas maravilhas? Porque Ele fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Isso não é João 6 e Marcos 6? A multiplicação dos pães e peixes? Ok, glória a Deus, não é maravilhoso? Quando você está doente? Olha isso, mesmo capítulo aqui, os loucos por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua Hased, e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Vamos voltar a Marcos 6. Aleluia! Em Marcos 6, olha o que a Bíblia diz, vamos ler um pouco isso. E sobrevindo à tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra, e vendo que se fatigavam a remar porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, que é de 3 a 6 da manhã, a hora mais escura. Não foi na primeira vigília, que é de 6 da noite até 9 da noite, é a primeira vigília, de 9 da noite até meia-noite, é a segunda vigília. A terceira vigília é de meia-noite a 3 da manhã, mas essa é a hora mais escura da noite, 3 da manhã às 6. Amigo, é um pouco antes do amanhecer. Mas para aqueles que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, com cura em suas asas. Amém. Então, na 4ª vigília, a hora mais escura, ele veio. Eu falei agora mesmo o que Deus está fazendo, perto da festa da Páscoa, estamos nos aproximando da Páscoa. O que o Senhor está fazendo, o que Jesus está fazendo no mundo, especialmente na igreja. Ele está fazendo obras maravilhosas. Alguns falam aqui que representa o arrebatamento, porque ele estava orando por nós e agora ele vem até onde nós estamos. Alguém diz é o arrebatamento. Número 1, não é o arrebatamento. Porque aqui nos mostra um mover extraordinário antes do arrebatamento. Porque aqui continua dizendo, ele, neste verso, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. É um mover extraordinário. Estava apelando para suas afeições. Vocês me querem? Sim, ele está falando à igreja. Você realmente me quer? Você me quer, a pessoa? Eu te amo tanto. O amamos porque ele nos amou primeiro, certo? Mas se não o amarmos como devemos, é porque não percebemos o quanto ele nos ama. Precisamos voltar a esta verdade. O Filho de Deus me ama e se entregou por mim. Porque quanto mais você souber o quanto você é amado, mais você vai amá-lo. Amém? João praticou este amor. João sabia que o Senhor o amava. E você vê isso sobre João. 5 vezes ele mencionou no seu evangelho que ele era o discípulo a quem Jesus amava, não chamando atenção para si mesmo. Senão colocaria o seu nome. Ele falava o discípulo a quem Jesus amava. Pergunte ao Senhor. O discípulo a quem Jesus ama correu à frente de Pedro. O discípulo a quem Jesus ama foi rápido para discernir quem era aquele que estava na praia
perguntando: filhos, tendes de comer? Ele discerniu rapidamente. Aquele que seguiu sem ser mandado seguir. Pedro recebeu essa ordem: siga-me. Mas João estava seguindo. Sabe, não precisa falar para João seguir, como Caleb. Ele seguia porque queria. Sabe por quê? Porque ele tinha essa revelação: eu sou aquele a quem Jesus ama. E precisamos fazer isso, amigo. Às vezes precisamos nos assentar e dizer isso: filho de Deus, como Paulo. Paulo também fez isso. Ele não disse o filho de Deus que nos amou e se entregou por nós, mas ele disse o filho de Deus que me amou. Que me amou. Diga isso agora. Tome posse, o filho de Deus que me ama e se entregou por mim. Amém? E por falharmos em saber que o Senhor nos ama, que Ele realmente nos ama, como amor pessoal, o Senhor faz um mover extraordinário e não um arrebatamento. Aqui não é um arrebatamento, porque no arrebatamento Ele não vai passar adiante de quem é salvo. Todos nós, a Bíblia diz que estivermos vivos seremos arrebatados para encontrar o Senhor. É um mover extraordinário do Senhor. Mesmo estando assentado nos lugares celestiais, vai haver uma manifestação especial do Senhor, de uma forma que Ele vai se mostrar soberano sobre as ondas. Ele vai dizer: olhem para mim, meus filhos, eu sou maior do que os poderes do mal. Eu sou maior do que o mal do coronavírus. Porque a Bíblia diz que Deus o exaltou. Depois de morrer, Deus o ressuscitou e o exaltou de tal maneira, escute, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. E como Deus o exaltou, em Efésios diz, muito acima dos principados e potestades. E escute, ele não foi exaltado sozinho. A Bíblia diz, nós ressuscitamos com ele. E porque sabemos muito bem que Deus não está preso ao tempo e espaço, é verdade para nós agora, não precisamos esperar morrer e nos assentar com Jesus no seu trono. Não, estamos assentados com Cristo, porque para Deus não há tempo. E isso é no mundo espiritual. Amém? Que é o mundo verdadeiro. O mundo que é para sempre. Tudo que você toca e vê não é para sempre. É temporário, mas agora mesmo ressuscitamos e estamos assentados com Cristo. E onde nós estamos? Acima dos principados? Não, muito acima dos principados e potestades. Poder e domínio. E escute isso. Acima de todo nome, muito acima de todo nome que se nomeia. Nomearam o coronavírus. Covid-19. É um novo nome, não é? Então, muito acima de todo nome que se nomeia. Todo nome que se nomeia. Não só neste mundo, mas também no mundo vindouro. Cobre tudo isso. Estamos muito acima do vírus Covid-19. Quando Deus olha para você, Ele te vê protegido. Deus te vê muito acima do vírus Covid-19. E olha, porque entendemos que tempo e espaço não diz respeito a Deus. Amém? E é onde Deus nos colocou. Nós já estamos assentados. Na experiência, vamos dizer, um dia estaremos sentados. Sabe? Mas não. A Bíblia diz, não andamos por vista, nós andamos por fé. E a fé real não é somente fingir que está acontecendo. Não. Fé é ver como Deus vê. Estamos assentados agora mesmo, no tempo presente. Respire fundo. E toda manhã diga: minha família, meus amigos, estamos seguros em Cristo. A direita de Deus Pai é o esconderijo do Altíssimo. Amém? Vamos em frente, olha. Ele queria passar adiante. Em Lucas 24 acontece o mesmo. Ele andava com os dois no caminho de Emaús. E a Bíblia diz, quando chegaram em casa, ele queria passar adiante. Ele agiu como quem caminharia mais. E tiveram que pedir para ele: fica conosco. Vamos então ver este verso. E aqui diz que ele ia passar adiante. Ele fez como quem ia para mais longe. Eles o constrangeram dizendo: fica conosco. Lembra que quando eles o viram na tempestade, a Bíblia diz: de boa mente então lhe receberam, certo? De boa mente o receberam no barco. E imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. Então, logo o barco chegou à terra. Isso ultrapassa o tempo e o espaço, podemos falar de teletransportação, certo? Imediatamente, o barco estava no meio quando Jesus entrou. Amém? Quando eles de boa mente o receberam. É um mover extraordinário do Senhor aqui. E você diz: pastor Prince, eu sou um cristão, eu já recebi o Senhor. Eu não estou falando deste crer no Senhor Jesus para a salvação, mas estou falando de um mover extraordinário. Neste momento, em tempo de trevas, em tempo de tempestade,
No tempo em que a Páscoa se aproxima, agora mesmo o Senhor está fazendo um mover extraordinário e Ele está apelando para as nossas afeições. Ele passaria adiante. Era assim: você me quer? Você realmente me quer? O mesmo mover em Laodiceia, a igreja dos últimos tempos. A sétima igreja do Apocalipse, a última. Uma igreja orgulhosa, uma igreja que era rica e se orgulhava disso. E ela dizia: rica sou, não preciso de nada. O Senhor disse: não sabes que é cega. Naquela igreja de Laodiceia, Jesus fez um mover extraordinário. Ele bateu na sua porta. Algo muito pessoal, bateu na sua porta. Falamos que é para a salvação, mas na verdade foi escrito para os crentes. Ali diz que ele bateu na porta. E disse que ele não abre a porta mesmo tendo o poder. Ele diz: eu posso entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e eu cearei com ele, e ele comigo. O mesmo mover aqui. E olha, quando de boa mente o receberam, você também precisa fazer isso. Mesmo sendo filho de Deus e salvo, sim. Falamos sobre receber a Jesus, mas é crer no Senhor Jesus e ser salvo. Mas mesmo assim, é hora para nós agora o recebermos em nossa casa e dizer: Senhor, queremos o Senhor. Amém? E gaste tempo com Ele. Nesse momento de coronavírus, está servindo este propósito. E olha, isso não veio do Senhor, mas o Senhor está definitivamente usando isso. Eu posso dizer que vejo assim: o mundo estava bem protegido pela mão do Senhor. Sabe? Podia ter acontecido 10 anos atrás, ou então 20 anos atrás, como aconteceu com o SARS. E de vez em quando, o Senhor levanta um dedo para nos mostrar, para demonstrar o que será a vida sem a sua proteção. Porque, amigo, desde quando Adão pecou, este mundo está em causa, a criação está gemendo, todos os tipos de vírus estão circulando pela terra desde quando Adão pecou. A morte veio e não era o plano de Deus, o pecado trouxe a morte. Deus falou para o homem sobre a consequência, mas porque deu para ele o livre-arbítrio, ele não interveio. O homem fez algo errado, ele fez a escolha errada e o pecado veio. Mas agora o Senhor nos remiu. Glória a Deus. Escute, amigo. Deus ainda protege o mundo como um todo de todo tipo de pestilência. Tudo que ele tem que fazer é levantar um dedo. E às vezes ele faz isso. E preste atenção nisso. Não é o dia da vingança. Não é tempo de julgamento. Deus é soberano, não é que o diabo tem todo o poder e Deus não está fazendo nada. Olha, eu não creio nisso, sabe? Eu creio que nosso Deus não pode enviar o mal, porque ele não tem mal para enviar. No Antigo Testamento, quando Deus fazia algo como uma guerra, certo, com destruição, era no tempo permissivo, ele permitia isso, ele permitia. Isso porque escolhemos os nossos caminhos com muito orgulho, dizendo que às vezes podemos viver sem ele. E até nós, crentes. Agora, nas nossas casas, precisamos falar: Senhor, queremos esse relacionamento pessoal contigo. Eu te quero mais. Eu estou tendo tempo para essas novelas. Ou então eu estou dando tempo para essas coisas de comércio. Estou gastando tempo tentando fazer dinheiro. E o diabo usa essas coisas para te colocar num ciclo vicioso. Sempre resolve um problema e aparece outro. Resolve aquele e depois começa outro. Depois resolve aquele e aparece outro. Você fica rodando no mesmo lugar e ele então fica só acendendo fogos aqui e acolá. Coloca o foco em Jesus e as bênçãos de Deus vão te seguir. O que você precisa vai te seguir se você olhar para o Senhor Jesus e passar tempo com Ele. É um mover especial para as nossas afeições. O Senhor quer o amor e a afeição do seu povo. E o amamos porque Ele nos amou primeiro. Viu o que aconteceu no final? Imediatamente o barco chegou lá. Pode ter sido teletransporte, mas isso é uma coisa única no ano do tempo e do espaço. Amém? Ele transportou o barco de forma sobrenatural e eles chegaram lá. Sabe o que aconteceu depois? O amanhecer. E a Bíblia diz no versículo 54, e saindo eles do barco, esse texto diz que saindo ele do barco, eles o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos aonde quer que sabiam que ele estava os que se achavam enfermos. E onde quer que entravam em cidade ou aldeias ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla das suas roupas, e todos que lhe tocavam eram curados. Amigo, depois dessas trevas, vai acontecer um avivamento como nunca antes na história
de toda a humanidade. Nunca ninguém viu algo igual. Não como os avivamentos do passado. Dessa vez, a manifestação vai ser de tal forma que todo mundo que o tocava era curado. Está falando de algo pessoal, um mover extraordinário, para nós termos um relacionamento com Ele. Vai ser um toque especial. E a Bíblia diz que quem o tocava era curado. Nós vamos entrar num período em que todo mundo vai ser curado. Todo mundo aqui tocar nele. Aleluia, esse é o nosso desejo. Mas algo aconteceu ali que eu vou terminar falando disso. Mas antes, olha isso, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Agora olha isso, também no Salmo 107. Andam e cambaleiam como num barco. Andam cambaleando por causa do vento, da tempestade, como ébrios. E perderam todo o tino, então clamam ao Senhor na sua angústia e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade. Louvem ao Senhor pela sua graça. E pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. O que Deus deseja, Ele quer que sejamos gratos. Pela sua graça que nos alimentou quando não merecíamos. Se você olhar para o nosso comportamento, aquilo que fazemos, não vamos ter comida. Não vamos ser protegidos. Mas Ele diz, dá graças a Ele, porque Ele demonstra sua graça durante esse tempo. Ele vai te proteger mesmo você não merecendo. Você só tem que crer. Por isso a proteção não é algo que você conquista. Eu escuto, às vezes, algumas pessoas dizerem, é um lugar onde só entra aqueles especiais que são muito santos, sabe? Não é assim, amigo. Nós já estamos lá, temos que ver isso e dar graças pelo seu imenso favor imerecido, pela sua graça. E agradecê-lo pelas suas maravilhas, pelos seus milagres. Amém? E eu já vou terminar. Como eu disse agora, eu vou terminar. Algo aconteceu ali. Quando Jesus estava na água e eles pensaram que era um fantasma, ele disse, sou eu, não tem mais. E a Bíblia diz que Pedro falou, Senhor, você vai ver isso em Mateus 14. Em Mateus 14, Pedro disse, Senhor, se és tu, me dá uma ordem. Certo, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, a mesma história. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E este relato não é mencionado em Marcos, Lucas e João, mas somente em Mateus. Algo aconteceu quando viram Jesus e ele disse, tem de bom ânimo? Anihu, sou eu, não temais. A Bíblia diz que Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Jesus disse, vem. Escute, amigo, é um mover especial. Você pode ser como Pedro. Algumas pessoas dizem, o Salmo 91, eu não acredito, esse milagre de proteção, eu não acredito em nada disso. Deixa eles falarem o que quiserem, mas algo especial assim, se você pedir ao Senhor, Senhor, eu posso me tornar como o Senhor, como Jesus, acima do coronavírus, acima da tempestade, acima do medo, da preocupação e da ansiedade. Ele vai dizer, vem, o Senhor deseja que o seu povo seja conforme a sua imagem. E tem algo sobre o princípio da transformação. A Bíblia diz em 2 Coríntios, diz, todos nós com o rosto descoberto, a lei foi removida, contemplamos como no espelho a glória do Senhor, somos transformados à mesma imagem, de glória em glória, pelo Espírito do Senhor. Ou seja, você é transformado contemplando. Como você vê Jesus? Como você vê Jesus, amigo? Ele está acima, muito acima do Covid-19. Ele é exaltado, como diz o salmista, acima da inundação, acima das águas. Quando Pedro percebeu isso, ele disse, eu quero estar onde tu estás. Eu quero ser como o Senhor. E ele disse, vem. Mesmo que todos no barco não creram, você vem.
Você crê em mim? Então venha. E ele foi. E a Bíblia diz que ele começou a andar sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, amém, ele começou a andar sobre as águas. Como você vê Jesus, vai ser como você vai ser. Amigo, as exortações da graça no Novo Testamento, as responsabilidades que nós falamos delas, é assim, responsabilidade da graça é assim, devemos ser aquilo que somos. Mas a lei diz, vamos nos tornar o que não somos. Mas a responsabilidade da graça é vamos ser aquilo que nós já somos. Então as exortações do Novo Testamento é para contemplarmos e de forma sobrenatural, não pelo esforço humano, não pela carne, sermos transformados, só contemplando. Se o seu problema é um vício, seja de pornografia, ou seja de algo como a depressão, ou algum hábito pecaminoso, olhe para Jesus, ele está acima disso. Diga, o Senhor está acima da depressão. Eu te vejo, Senhor, acima da tempestade, acima dessa aflição. Mantenha os olhos nele e fale com ele o tempo todo, o vendo o tempo todo. E então, de repente, sem nenhum esforço, você é transformado. Temos tantos testemunhos de pessoas que falaram que foi assim quando viram Jesus. Amém? Olhe para ele. Como olhar para ele? Nas Escrituras é a forma número 1 de vê-lo, e pela pregação que proclama as Escrituras, que vê Jesus nas Escrituras como no caminho de Emaús, certo? Aquilo que fala de si mesmo. Ele queria o coração deles antes de tê-los, finalmente, mostrando para eles coisas a seu respeito. Então vamos adorar ao Senhor, pela sua bondade, pelo seu mover extraordinário, neste tempo, no mundo inteiro para com seu povo. Para o seu povo ele diz, você quer me receber? Sim, eu posso parar isso, posso fazer isso. Mas olha, se ele parar isso muito rápido, de repente, vamos voltar à velha mania, nosso caminho egoísta, materialista. E olha, sabe, a igreja como um todo, deixe-me falar, não é que somos pessoas más que estão envolvidas na maldade. Se você faz isso, você não nasceu de novo. Mas geralmente nós não passamos tempo com ele, não achamos que isto é muito importante. E em Cantares, como ele fez, ele bateu na porta da sua noiva. E a noiva diz, eu acabei de me banhar, eu estou limpa, eu não estou com vontade de abrir a porta. E ele foi embora. Olha, entenda isso. Ele não nos deixa nem nos desampara, mas tem uma parte de experiência no relacionamento que ele está falando, e eu estou falando sobre isso. Estou falando sobre uma dinâmica onde acontece intimidade. E queremos isso, não queremos ser legalistas sabendo, eu estou em Cristo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Sabe, isso não é legalista, isso é uma posição, sabe? Mas queremos algo que nos traz experiências com Ele. E é isso que Ele deseja para nós. Você quer me receber? Eis que estou à porta e bato. Você quer abrir a porta? E Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Ele disse, vem. Ele está esperando, vem. E quando então Pedro olhou para ele, ele fez o que ele fazia. Ele começou a estar acima das águas. Então, se o Senhor está acima, esta praga, como Pedro, vamos estar acima dela. Porque como ele é, assim somos nós neste mundo. E amigo, foi quando Pedro tirou os olhos de Jesus. É a história da nossa vida, os nossos fracassos, toda preocupação e medo que tem tomado conta do nosso coração é porque tiramos os olhos de Jesus. Começamos a olhar para os experts e começamos a olhar para o homem, para esta pessoa, e em vez de ficar olhando para Jesus, começamos a ouvir a palavra do homem. Nos alimentamos dessas palavras, que não é pão de forma alguma, não nos satisfaz e comemos isso. E ficamos olhando para a tal de mídia social e estamos muitas vezes olhando o noticiário, o Facebook, todos os tipos de mídia, de informação, e estamos até tentando nos alimentar dessas coisas. Isso não alimenta. O verdadeiro pão da vida quer te alimentar. Gaste tempo com ele. Você quer isso? E lembre-se disso.
Quando você dá um passo, ele dá 10 em sua direção. Estou falando para a igreja. É o que está acontecendo agora, amigo. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Louvem ao Senhor, porque o Senhor é bom. Amigo, o Senhor te ama e agora mesmo Ele anda na sua direção, ministrando a você o seu imenso amor. Ele está fazendo um mover extraordinário nessa quarta vigília da noite neste mundo. Ele anda em sua direção. Você quer recebê-lo de boa mente? Na sua família? Recebê-lo na sua vida? Recebê-lo em qualquer ministério, profissão, trabalho que você tem? Receba-o dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo. Na minha vida, eu te recebo, Senhor, na área dos meus relacionamentos familiares, na área da minha profissão. Você está trabalhando de casa ou no escritório? Senhor Jesus, eu te recebo para ser a minha proteção, Senhor. Nestes dias, eu te recebo, Senhor, no meu barco. E, Senhor Jesus, eu sei que este receber é algo especial, porque tu queres a minha afeição. E como não consegui te amar, Senhor? Senhor, tu és amável. E tu tens feito tanto por mim, e te dou glórias por tua racede, a tua graça na minha vida. Eu não mereço, Senhor, mas, Senhor, tu concedes para mim. Eu sei que eu e a minha família, diga após mim, eu sei que eu e a minha família seremos bem cuidados até neste momento da quarta vigília, esse momento de trevas. Minha família e eu teremos mais do que o suficiente, 12 cestos sobejando, para sermos bênção para outros. Te agradeço, Senhor Jesus. E, Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Então revela mais e mais o teu amor por mim, porque eu só posso te amar porque tu me amaste primeiro. Obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que tem alguém que está assistindo, que está agora tomando medicamento forte. Não só medicamento, mas você está se automedicando, tomando tranquilizantes e outros tipos de medicamento, porque o pânico chegou até você. Você tem ataques de pânico acontecendo mais. Em nome de Jesus, o amor de Jesus, o perfeito amor de Jesus, expulse agora todo medo em nome de Jesus. E eu declaro, seja liberto de todo este mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba agora esta paz, essa paz sobrenatural. A paz que guarda a sua mente e o seu coração, receba agora, em nome de Jesus. Amigo, esta é a paz de Deus que você está sentindo agora, em nome de Jesus. Amém? Alguém está tendo um problema bem nas costas? Está com um problema nas costas? Você está assistindo agora? Se puder, fique em pé agora, em nome de Jesus. Fique em pé, em nome de Jesus. Amém? Pule um pouco, se puder. Ou então levante os pés para cima e para baixo. O Senhor está te curando agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Alguém está assistindo e tem um tipo de dor de dente que está te incomodando por algum tempo e você está com medo de ir ao dentista nessa época. O Senhor te cura agora. Em nome de Jesus, há algo sobrenatural. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. E tem alguém que está assistindo agora mesmo que está tendo um problema de coração e você sente que está ficando pior. Está ficando pior nestes últimos dias. E você também está com um pouco de receio de ir ao médico durante este tempo, mas agora mesmo você sente um calor no seu coração. O Senhor está te curando, meu amigo, em nome de Jesus. Jesus está te curando. Em nome de Jesus, receba a cura agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém. Todos os problemas nas juntas, e também eu vejo alguém com um problema no cotovelo, e você não consegue mexer o cotovelo totalmente, mova-o agora em nome de Jesus, e todo tipo de problema na junta está sendo curado. Mexa essa parte do seu corpo agora em nome de Jesus. O Senhor está te curando, amigo. Obrigado, Senhor Jesus. E tem um milagre acontecendo numa família agora, um milagre de restauração. Marido que está se reconciliando com a esposa com o marido, e amigo, é um milagre do Senhor. Não pode ser feito pelos esforços humanos, mas é um milagre sobrenatural.
E vai nascer um amor sobrenatural agora do marido pela esposa. Receba isso agora em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Senhor Jesus. Se você não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, amigo, faça essa oração comigo agora. Diga, Senhor Jesus, entra na minha vida. Seja meu Senhor e Salvador. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados e creio que ressuscitaste dos mortos, porque os meus pecados foram perdoados. E, Senhor, eu te agradeço, porque ressuscitei contigo, estou assentado contigo, nos lugares celestiais, em Cristo. Jesus Cristo é o meu Senhor. E eu espero que, todo dia da minha vida de agora em diante, tua bondade e tua graça me alcançarão todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, você agora é salvo, você é filho de Deus, os seus pecados foram perdoados, você está agora no lugar de privilégio especial, de proximidade com Deus. Você está à direita de Deus Pai em Cristo. É onde você está e é onde vai estar para sempre. Amém? Se sinta protegido. Deus quer você neste lugar de proteção e segurança, nestes dias atuais. E todo filho de Deus que está assistindo, amém? Sinta esta segurança. Sinta esta proteção ao seu redor. Amém? Porque você está em Cristo. O esconderijo do Altíssimo. Eu quero orar por você para esta semana. E você que está assistindo agora, se você recebeu um milagre no seu corpo, na sua vida, na sua família, por favor, escreva para nós. Escreva e nos fale do que aconteceu. Dê a Jesus a glória para que todos louvem ao Senhor pela sua bondade, amém? E pelas suas maravilhas. Você pode fazer isso, por favor? Eu te agradeço muito, amém? Glória a Deus, que nessa semana o Senhor te abençoe. Com as bênçãos do pai Abraão, com as bênçãos de Deuteronômio 28, e que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, proteja e te guarde do vírus Covid-19, a você e aos seus amados. Proteção total, proteção sobrenatural do vírus Covid-19, e de acidente, perigo e doença e dos poderes do maligno. Que o Senhor levante o seu rosto, sorria sobre ti e te abençoe com shalom, plenitude, paz. O veja sorrindo e veja o Senhor que ama estar perto de ti. E se aproxime dele todo dia. Você pode fazer isso? Amém. Deus te abençoe. Até mais. Nos vemos de novo em nome de Jesus. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.